não é? Hoje nós estamos respondendo e-mails muito interessantes de Isaías Agostinho da Silva, de Brumadinho, em Minas Gerais, você já deve imaginar qual é o tema. Milton Alves, de Varginha, também em Minas Gerais. Oswaldo Alvim, de Belo Horizonte. Lourdes Brito, de Itaguara, também em Minas Gerais. Heitor Ávila, de Mariana, em Minas Gerais. Olha que interessante. Nicolas Araújo, de São Paulo, capital. Heloísa Belchior, de São Paulo, capital. Pedro Henrique Custódio, de Divinópolis, em Minas Gerais. E outras mensagens a respeito. Olhe o que essas pessoas me dizem. Professor, até quando teremos tragédias impunes no Brasil? E aí fala, né, dá opinião a respeito do que vem acontecendo. Professor, o que fazer com a tristeza dessas tragédias que acometem pessoas simples e indefesas? Professor, de onde vêm as tragédias? Outro e-mail. Olha outro. O que mata no Brasil é impunidade. As tragédias ocorrerão sempre que o interesse econômico for maior que as pessoas. E olha outro, gente, será que mais uma vez essas tragédias vão ficar por isso mesmo? Né? E olha, outra ainda, né? Eu pego trechos, né, dos e-mails que são longos, né? De que valem a natureza e as pessoas para esses criminosos? E assim por diante em relação à tragédia, tanto de Mariana como de Brumadinho, essa mais recente. Então o tema de hoje é de onde vêm as tragédias. Gente, é muito interessante a gente ver que como a gente não aprende com as tragédias no Brasil, né? E como há realmente isso que todos aqui estão dizendo, quer dizer, há um sentimento nacional de impunidade, né? As coisas enrolam, as coisas vão, as coisas ficam mal explicadas e, na verdade, nada acontece. Não só não acontece para as pessoas teoricamente culpadas, né, pela tragédia, como também nada acontece na prevenção futura. Quer dizer, então, de repente, dá essa sensação, né, como diz que dizia o De Gaulle, de que o Brasil não é um país sério, que a gente não leva as coisas com seriedade. E é esse o tema de hoje, quer dizer, de onde vêm essas tragédias todas, né? E o que os estudiosos dizem e como que a gente pode fazer como país, como nação, para que a gente consiga evitar novas tragédias, até onde elas sejam passíveis de serem evitadas, né? Porque nem sempre elas podem ser evitadas, porque são tragédias. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. O nosso tema de hoje é de onde vêm as tragédias, né? Vocês viram no bloco anterior as perguntas do pessoal de Brumadinho, né, do pessoal de Mariana, de Minas Gerais em geral e de outros lugares do Brasil a respeito das tragédias, né? E como sempre nós temos um texto que eu queria ler. Eu quero dizer uma coisa a vocês de maneira, de novo, né, repetir. Eu leio esse texto para vocês saberem que existe o texto. Eu poderia ler o texto no que se chama de teleprompter, ou seja, olhando para a lente e lendo o texto na lente. Mas eu quero que vocês saibam que isto só a Rede Vida é capaz de fazer, né? É um texto, né? É uma aula que tem uma apostila, que tem um texto para você depois poder acessar esse texto, ler com mais calma, discutir, né? Mandar para seus amigos e companheiros de clube, de, sei lá, de família, de empresa, né, seus colegas de empresa, para que haja uma discussão, para que você pense sobre o tema, né? Então, o objetivo do programa é um pense nisso com o professor Marins, né? Motivação e sucesso no sentido de quais são os motivos, né, as razões, né, para a gente pensar e decidir. Então, vai lá o texto, gente. Segundo o dicionário etimológico, a palavra tragédia vem do grego tragédia, sendo tragos é bode. Tragos é bode, né? E oide, que é ode, canção, etc. Ou seja, a tragédia é a canção do bode. Olha que interessante, né?
Por que isso, né, gente? Porque na Grécia Antiga, quando se celebravam heróis e deuses como Dionísio, antes da costumeira representação das peças de autores famosos, exibiam-se cantores que usavam os pés de cabra ou bode, tal como se imaginava fossem as divindades que habitavam os bosques. Nessas cerimônias em honra ao Deus, né, aquele Deus que eles acreditavam, lembre que os gregos eram panteístas, politeístas, além das vestimentas de aspecto caprino, né, do bode, o canto era acompanhado pelo sacrifício de um bode. Por isso que tragédia vem da palavra tragos, que é bode, né? Mas por que isso? Porque como o bode devastava as videiras, seria também inimigo do Deus, né? Inimigo de Dionísio, o deus grego do vinho, e por conseguinte ele deveria ser sacrificado. Entre nós, modernos, a palavra tragédia tornou-se uma aplicação costumeira para designar um acontecimento doloroso, catastrófico, acompanhado de muitas vítimas. Assistimos há pouco, né? Uma tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, dado ao rompimento de uma barragem. Mas além da origem da palavra, de onde vêm as tragédias? Segundo estudiosos de análise de riscos, preste atenção, boa parte das tragédias, como aqui assistimos, vem da falta de planejamento, da falta de cuidado, da falta de manutenção, da desculpa da falta de recursos, da falta de pessoas qualificadas, da falta de punição quando ocorrem e, acima de tudo, da falta de respeito com as pessoas e, principalmente, da falta de vergonha dos que deveriam cumprir seu dever e não cumprem. Sempre que tragédias ocorrem, sobram explicações e falta vergonha a quem deveria assumir total responsabilidade pelas vidas perdidas, que não voltam mais, né, pelos danos ambientais irreversíveis, pela história representada em patrimônios devastados, né, tanto das pessoas, né, patrimônio das pessoas, quanto históricos, patrimônios de uma nação e assim por diante. E é sempre assim. É claro que há tragédias causadas pela força da natureza. Dessas devemos nos proteger sempre que possível, né? Tufões, furacões, tempestades tropicais, como a gente também tem visto no Brasil, né? As tempestades tropicais. A indignação, porém, se dá com tragédias causadas pelo descaso humano, pelo descumprimento do dever, pela ausência de responsabilidade e da total impunidade aos responsáveis. A pergunta que fica é: qual será o próximo bode? Não é? E como sempre, eu tenho uns pense nisso adicionais que eu queria comentar aqui com você. Você e sua empresa têm consciência dos riscos que estão correndo? Ou a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que não tem problema nenhum, embora a gente já tenha sido, às vezes, avisado, ou a gente até tenha consciência de que algum risco pode ocorrer. Você e sua empresa fazem constantes estudos e análises de riscos e tomam medidas sérias para evitar uma tragédia? Preste atenção, pense nisso. Você e sua empresa correm riscos desnecessários, acreditando na sorte ou nas baixas probabilidades? Olha outro. Você cuida da sua segurança e de seus colegas de trabalho? Olha outro. Você utiliza os EPI, os equipamentos de proteção individual, e denuncia a falta de uso por seus colegas? E eu termino com pense nisso, sucesso. Olha, prestem bem atenção, gente. A grande verdade é que o nível máximo, né, da segurança no trabalho não é... O primeiro nível é quando você não tem consciência. O segundo é quando você tem consciência. O terceiro é quando você tem consciência e usa. O quarto nível é quando você tem consciência, usa
e faz a sua comunidade utilizar, né? Então, isso é muito importante para a gente evitar as novas tragédias que poderão ocorrer por descuramento, ou seja, por descuido das pessoas responsáveis. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. O nosso tema é de onde vêm as tragédias. Olha, gente, o que os estudiosos dizem é pura verdade, né, gente? Olha, eu vou repetir aqui o que esses estudiosos que eu consultei de análise de risco dizem. Olha, elas vêm da falta de planejamento, e nós no Brasil, a gente tem um certo... a gente é meio avesso a planejamentos, a gente gosta de fazer, a gente é muito bom para fazer, né? Para pular do prédio e depois ver como é que a gente vai cair. Pode reparar que toda vez eu vejo nas empresas, né, o orçamento, né, o budget na área de planejamento, ele é geralmente cortado, não precisa, a gente já sabe, não precisa fazer. Esse negócio de fazer muito planejamento é perda de tempo, né? A gente vê muito isso. Olha, a falta de cuidado, quer dizer, claro, a falta de cuidado no manuseio, né? A falta de cuidado na análise dos dados, a falta de cuidado em geral. Olha aqui, a falta de manutenção. Quer dizer, gente, é incrível como a gente vê, vocês estão vendo aí, né, as pontes e viadutos no Brasil, falta de manutenção. Daí as tragédias ocorrem e ninguém sabe por quê. Porque também, não, mas está lá, faz anos. E o pior é que eu já ouvi pessoas falando assim, faz anos que está lá e não aconteceu nada. Justamente porque faz anos que está lá e que devia ter uma manutenção mais acurada, não é verdade? Olha aqui, ó. Né? A falta, olha aqui, ó, a desculpa pela falta de recursos para fazer a manutenção, o planejamento, para fazer o que tem que ser feito, sabe? É esse cuidado. Olha agora, a falta de pessoas qualificadas. Sabe, uma pessoa qualificada em análise de risco, qualificada naquilo que pode correr. E hoje em dia, você pode terceirizar essas coisas, né? Você pode contratar empresas especializadas para fazer manutenção, para fazer análise de risco, para fazer tudo isso. Mas seriamente, quer dizer, sem querer, não é para inglês ver isso, gente, não é para você pagar uma propina para o sujeito assinar um atestado falso. Isso é um absurdo, isso é uma coisa criminosa mesmo, não é? E da falta de punição quando ocorrem. Né? Quer dizer, quando ocorrem, todo mundo acha 1 milhão de desculpas e daí os estudiosos disseram, né, principalmente pela falta de vergonha dos que deveriam cumprir o seu dever e não cumprem. Gente, então, o que eu queria pedir neste programa é que você, empresário, você na sua casa, hein, na sua casa, você que tem uma casa, você tem consciência dos riscos potenciais que a sua empresa ou a sua casa tem? Você está vendo uma rachadura lá, essa rachadura ela se amplia, você tem consciência, mas eu não tenho recurso, mas você vai morrer, não é? Essa casa vai cair. Você já viu, por exemplo, se a sua casa está afundando, né? Se você tem, por exemplo, fios desencapados no forro da sua casa, né? Precisa pensar tudo. Você tem consciência de riscos? Ou a gente vai, eu confio em Deus. Quer dizer, gente, Deus deu a você vontade e liberdade para que você assuma responsabilidades, né? Ele não pode resolver problemas que cabe a você responder, né? Resolver. Para isso ele te deu liberdade, ele te deu inteligência, né? Então não venha com essa desculpa. Quer dizer, será que você sabe na sua empresa os riscos escondidos que existem? Sabe, num depósito, num almoxarifado, sabe, numa garagem, onde estão os óleos combustíveis, coisas, sabe, material de fácil combustão. Como é que isso está? Quer dizer, não está muito perto de fios elétricos. Como estão hoje, né, todo mundo tem ar-condicionado, ou muita gente tem nas empresas. Eu pergunto, como que está a manutenção do ar-condicionado?
sabe? Quer dizer, vejam quantos incêndios a gente tem notícia que começaram pelo curto no ar-condicionado. Agora eu pergunto, ar-condicionados velhos, como que tá? Você já viu a manutenção, os fios, como é que tá? Quer dizer, então, gente, a gente precisa ter consciência. Não adianta a gente ficar apontando o dedo para os outros e não ter consciência individual de que nós também somos responsáveis pela análise, verificação e atuação efetiva nos riscos que a gente pode correr. Tanto, olha, vou dizer para vocês, tanto como empresa, como pessoas na casa da gente. E assim como acontece na empresa, que a gente fala, não, isso é com o departamento tal, eu não tenho nada com isso, eu estou vendo aqui, mas eu não vou falar. Olha, você está correndo riscos, uma tragédia pode acontecer. Você tem que ser proativo, você tem que ser protagonista desse movimento anti-tragédias que possam ser evitadas no Brasil. E na sua casa. Ah, mas isso é com meu pai. Ah, isso é com meu irmão mais velho. Isso, sei lá, eu não tenho nada com isso. Né? E outra coisa, lembrar o seguinte, gente, quer dizer, você tem pouco dinheiro, né? Agora eu pergunto, onde você está usando esse pouco dinheiro? Será que você não deveria usar o pouco dinheiro que tem para se prevenir de tragédias na sua residência, na sua casa, né? Às vezes com você mesmo? Né? Quando a gente fala em tragédias pessoais, o que é? Você está sentindo uma dor, essa dor está aumentando, essa dor está deixando você incomodado e você não vai procurar um médico, um especialista para ver o que é aquilo. Quer dizer, então você corre um risco desnecessário, de repente tem uma tragédia. Tá bom? Então pense nisso, pense se você é alguém que tem consciência, né, e age em direção a evitar que as tragédias ocorram. Meu querido, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.